Olá, pessoal. Eu me chamo Ranegélia, sou enfermeira e vou falar um pouco para vocês, né, sobre os tecidos aqui no leito da ferida. Então, quando nós falamos de feridas, né, nós falamos de um processo de cicatrização. Esse processo de cicatrização, ele é complexo. Então, eu sempre falo que as feridas, elas têm etapas, elas têm momentos, né, que vai precisar de um tipo de curativo, e em um outro momento ela vai precisar de um outro tipo de curativo, e é todo um processo, né, gradativo, ao qual nós precisamos ter conhecimento para tratar uma simples lesão muitas vezes, tá? Que seria aí, por exemplo, uma lesão por pressão, tá? Entre outros ferimentos, certo? Claro que existem todos os fatores também associados para que essa cicatrização ela seja satisfatória. Então, por exemplo, a alimentação influencia muito, né? A questão de comorbidades. Então, se o indivíduo ele tem uma patologia também, vai influenciar nesse processo de cicatrização, principalmente se o indivíduo for diabético. Então, assim, existe todo um porém até, né, esse processo realmente iniciar de cicatrização e que ele seja especificamente, né, como é que eu posso dizer, positivo. Tá? Então, assim, se por trás nós não controlarmos algo também que está descompensando esse processo de cicatrização, ou está retardando esse processo de cicatrização, essa cicatrização ela também não vai existir. Então, qual o nosso objetivo antes de iniciar um curativo? O objetivo de todo profissional é justamente o quê? Preparar o leito da minha ferida para o processo de cicatrização. Então, se eu não preparo esse leito, eu não vou ter resultado. Então, eu preciso preparar o leito da minha ferida para que ocorra o processo de cicatrização. E como eu preparo esse leito da minha ferida, né? Eu preciso aí remover todos os tecidos, tá? Que são inviáveis. Eu preciso reduzir, claro, a carga microbiana, tá? E preciso, claro, preservar os tecidos viáveis. Tá? Como assim, Angélia? Eu não posso deixar, né, o meu curativo ou as minhas substâncias como pomadas, que nós vamos falar sobre essas coberturas, danificar o meu tecido viável, tá? Então, eu tenho que debridar, retirar o tecido inviável, né, remover todo esse tecido. Eu preciso reduzir a carga microbiana e eu preciso, claro, preservar o meu tecido viável. Então, esses são os três, né, vamos dizer assim, passos que eu preciso para que ocorra um processo de cicatrização de forma eficaz. Então, quando nós falamos de tipos de tecidos, nós falamos aí, né, de tecidos que são viáveis e tecidos que são inviáveis. Os tecidos que seriam viáveis, por exemplo, para um processo de cicatrização, seriam os tecidos de granulação e os tecidos aí de epitelização. Granulação, aquele tecido bem vermelho, epitelização, aquele tecido rosado. Então, esses tecidos seriam tecidos viáveis. Então, que eu vou olhar e vou dizer assim, não, realmente a minha ferida está evoluindo, está em processo de cicatrização, tá? Os tecidos inviáveis são tecidos que, né, não deveriam estar ali. Então, que são tecidos que a presença deles vai fazer com que a minha ferida, ela não cicatrize, tá? Então, vai ocorrer um retardo da cicatrização. Ou até mesmo vai estacionar e ela não vai evoluir de forma alguma, enquanto tiver presença desses tecidos, que seriam aí esfacelo, seriam aí fibrinas e seria também tecidos necróticos, tá? Então, tudo isso vai influenciar no meu processo de cicatrização também. Então, quando a gente fala, né, do esfacelo, ele, no caso, é uma membrana, né, fibrosa, com característica, né, amarelada, tá? Ela pode ser acinzentada e também esbranquiçada, tá? No entanto, né, o que esse esfacelo, de onde ele surge, né? Então, nós dizemos que são células mortas, né, acumuladas aí do exudato, tá? Então, por isso que o esfacelo, ele tem essa coloração amarelada e ele é muito parecido como se fosse aquela secreção purulenta, aquele puizinho, tá? Só que é um tecido fibroso que fica aderido à ferida ou muitas vezes pode ficar solto também,
tá? A fibrina, né, já a fibrina, a diferença dela é que ela, né, diferente do esfacelo, certo? Que o esfacelo, ele não tem vascularização, são células mortas, certo? A fibrina não. A fibrina, ela tem características de crosta, tá? E ela participa do processo de coagulação, né? Do processo de cicatrização. Então, ela faz parte da cicatrização, tá? Porém, quando, né, ela começa a ficar com uma crosta aderida e também quando ocorre a produção excessiva de exudato, tá? Esse exudato precisa ser controlado e aí essa fibrina deixa de ser uma coisa boa e ela passa a ser uma coisa ruim, vamos dizer assim, tá? E ela tem que ser removida porque senão a ferida ela não progride. O exudato, né, ele é um líquido, certo, rico em proteínas, que ele é muito parecido com aquele líquido do plasma, tá? Ele é essencial no processo de cicatrização também. Só que quando produzido em excesso, ele deixa de ser uma coisa boa e passa a ser uma coisa ruim para a ferida. Então, o exudato, né, toda ferida ela vai ter exudato, ela vai ter secreção, tá? E essa secreção, sim, é muito boa porque ela vai controlar ali, né, a temperatura principalmente daquele ferimento. No entanto, quando em excesso, ele deixa de ser uma coisa boa e passa a ser uma coisa ruim. Até porque quando a ferida ela fica muito úmida, né, ela começa ali aquele meio ser propício à proliferação aí, né, à replicação de micro-organismos. E aí, né, se torna uma coisa ruim para a ferida.